Olá pessoal, tudo bem? Primeira coisa, eu quero agradecer vocês aí que inscreveram no canal, muita gente até que nem são meus amigos ainda, mas já considero como amigo, porque tem dando essa força aí. Então desde já fica aqui o meu agradecimento e por favor, vai lá, dá um joinha, compartilha. E hoje o vídeo vai ser sobre solo adequado para o plantio de pitaia. E agora nós vamos falar rapidinho, antes de falar sobre o perfil do solo, vamos falar só sobre a muda, quando você vai tirar o cladódio para fazer sua muda. Cuidado com o cladódio muito novo, isso aqui é muito novo, quebra à toa. O lenho dele aqui, ó, muito mole. Então na hora que você vai plantar, você vai colocar isso aqui na terra, ele não tem facilidade para enraizar. O cladódio é bom um cladódio mais maduro. Por exemplo, esse daqui, vamos cortar isso daqui, é um cladódio já bem maduro, já até produziu. Então de 20 a 40 centímetros eu tiro aqui, ó, presta atenção, tira aqui um pouco da massa, tá? Até descobrir o lenho. Isso aqui eu vou deixar cicatrizar mais ou menos 3 dias, 2, aí até isso aqui cicatrizar. Que essa umidade aqui, ó, essa mela aqui da própria pitaia, mais a umidade do solo, juntando as duas coisas, vai dar um excesso de umidade, pode ter fungo e aí causa podridão. Depois que isso aqui cicatrizar, você vai lá e finca isso aqui no chão, porque é aqui que vai sair as raízes que vai dar uma nova muda. Bom, vamos parar por aqui, a gente vai lá falar de perfil do solo. Pois é, como eu tinha falado, nós ia falar nesse vídeo sobre o perfil do solo. É interessante assim, muitas pessoas acham que precisa de fazer cova profunda para plantar pitaia. Já vi pessoas fazendo cova de 40 centímetros, não tem necessidade nenhuma. 40 centímetros é para cultura igual o café, manga, citros. Então a pitaia é no máximo, se você for preparar a cova, é no máximo 30 centímetros, ou até menos, tá? Porque ela é raiz superficial, ela não é uma raiz profunda, ela não busca nutriente na profundeza do solo. Aqui, ó, então pode ser um solo raso, não tem necessidade de ser solo profundo. Pode ver que a raiz, ó, tá aqui, ó, sobre a terra, ó. As raízes da pitaia, ela é muito superficial, então o solo pode ser raso. Agora, interessante é saber que esse solo, a parte de cima, aqui, ela tem que ser uma matéria, tem que ter bastante matéria morta e para proteger essa raiz, porque se vier com a insolação, ela tiver um sol muito quente, devido à insolação, ela desidrata demais, pode até amarelar. Em alguns casos, ver se eu vejo até algumas pitaias assim aqui para mostrar. Então, essa camada de terra por cima, de no mínimo 10 centímetros, tem que ser bem rica em matéria orgânica e uma terra boa. Então não precisa de fazer cova profunda. A pitaia não tem essa necessidade, que a raiz é por cima, artificial. E aí vamos aproveitar também e falar sobre uma coisa muito interessante. Só dar uma pausa, eu quero mostrar para vocês a questão do solo drenado e o solo muito úmido. Olha só, aqui é um solo bem drenado, bem seco, tá? Ó, a pitaia não está desenvolvida, tá? Tá bem aniquilada, as pitaias estão ruins, tá? Olha só. Veja qual a diferença agora de uma outra área onde tem um pouco mais de umidade. Não excesso, equilíbrio. Então pitaia em solo muito seco também não é interessante. Ó, mais uma demonstração de pitaias que não estão desenvolvendo. Essa pitaia não recebe irrigação, é mais num lugar um pouquinho mais alto. Então é um solo bem seco. Então essas pitaias estão com dificuldade de desenvolver. Essas pitaias aqui já recebem irrigação. Se recebe irrigação, pode ver a diferença, já estão até começando a produzir. E aí, como vocês viram, a parte de cima não recebe irrigação, a primeira que eu mostrei. As pitaias estão aniquiladas, olha a diferença, a mesma idade, plantada na mesma época. Essa pitaia aqui recebe irrigação? Não, a mesma coisa da outra, não recebe, mesma coisa da primeira. A diferença é que esse solo aqui tem equilíbrio de umidade. Não é um solo encharcado, mas também não é um solo seco. Portanto, olha o desenvolvimento dessas plantas. Isso daqui é a Gold. Olha a Gold como é que tá. Então, tá vendo? Olha só, não tem irrigação. Isso é um equilíbrio, tudo tem que ser equilíbrio. Então a pitaia não gosta de solo seco, mas também não gosta de solo muito encharcado. E aí eu vou mostrar uma parte aqui de solo encharcado como que tá. Isso aqui são algumas covas que nós preparamos, tá? A gente vai misturar aqui, já corrigiu o acidez com calcário. Vamos colocar a cama de frango e misturar e deixar 60 dias para curtir, para plantar. Vocês estão vendo que tem água. Tem pouca água, mas tem água.
Ou seja, é um solo encharcado. E aí, como eu vou fazer? Porque eu acabei de falar, se eu planto pitaia num lugar com muita água, pode causar podridão, tá? Pitaia não suporta o exagero, nem do excesso, nem da falta. Tem que ser equilibrado. O que eu vou ter que fazer aqui então? Como eu falei que a pitaia é da raiz superficial, eu vou subir um pouco a camada de terra, tá? E vou plantar ela mais por cima. Não vou plantar abaixo do nível do solo. Então eu planto um pouquinho acima. Eu vou ter um cuidado depois, é de proteger a raiz. Vier uma época de estiagem, de seca, e aí eu tenho que chegar esterco ou alguma proteção da raiz. Se eu plantar abaixo do nível do solo, pode ser que essa água aí venha prejudicar futuramente meu plantio. Então, como eu falei, gente, esses cuidados aí com o solo, né? Não precisa ser solo profundo, pode ser solo raso. Essa matéria de terra por cima tem que ser uma matéria com bastante esterco, com bastante retenção de... equilíbrio da retenção de umidade para não secar, que a pitaia não suporta o exagero. Se eu manter equilíbrio a umidade no solo, automaticamente isso aí é óbvio que eu vou ter um plantio com muito sucesso, a pitaia vai produzir muito bem e sem ter problemas aí de doenças ou por excesso de umidade. Até mais. Se você está curtindo aí os nossos vídeos, vai lá, compartilha com os colegas, dá um joinha e fique na paz, que Deus abençoe a vida de cada um, que nós tenhamos um 2023 muito abençoado.